Olá, amados. Eu gostaria de desejar a todos vocês a bênção de Deus. Gostaria de desejar sucesso, a prosperidade, mas eu gostaria de, ao fim desse ano de 2014, colocar esta bênção, esse sucesso, essa prosperidade numa perspectiva que convém àqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Isso porque em toda a Bíblia, nos seus 66 livros, Deus nunca falou de bênçãos, Deus nunca falou de sucesso, Deus nunca falou de prosperidade fora dessa perspectiva. A perspectiva que nos leva a considerar que nós somos propriedade inalienável, somos bens intransferíveis do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário nos comprou. Quando as pessoas falam de bênção de Deus, distribuem bênçãos por atacado por aí, sem considerar o que a Bíblia considera, então essas pessoas estão usando a Bíblia para mentir, estão usando a Bíblia para conseguir adeptos, fiéis, e assim para fortalecer o que eles têm, na verdade, como uma espécie de reinado político-religioso. Quando abrimos as nossas Bíblias no capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, diz-nos o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Na mentalidade apostólica, havia o entendimento de que ele nunca teve fim, ele sempre foi eterno. Na verdade, esse sentido de Jesus Cristo, que foi o mesmo ontem e hoje eternamente, era compreendido pelos judeus quando já traduziam o significado do nome Senhor, que é a transliteração do nome, é transliterado em português e que chamamos de Jeová. O nome Jeová é a conjugação do verbo ser em 3 tempos. Significa Adonai Hayah, Adonai Rové, Adonai Reié. Ou seja, o Senhor foi, o Senhor é e o Senhor será. E na revelação da natureza eterna de Deus, Jesus Cristo sendo Deus, da mesma forma que o Pai e o Espírito Santo, em João capítulo 17 ele faz uma oração. Ele diz, Pai, eu desejo que assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todo o povo de Deus. Essa é a perspectiva de prosperidade, de sucesso. Essa é a perspectiva, vamos dizer assim, de ganho do genuíno cristão. Não são os bens, não são as adquirições, as posses, não é o status, não é o prazer, não é o poder, mas está na sua experiência pessoal em ter recebido o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, o verdadeiro propósito e a verdadeira realização de um salvo, a verdadeira realização de um genuíno cristão. Então, quando nós vemos as pessoas fazendo uma reavaliação, um balanço do ano que se passou e muitas vezes mergulhando numa frustração profunda e fazendo uma projeção do ano que vai vir e fazendo planos que muitas vezes não vão ser alcançados e vão redundar novamente em frustração, nós temos a necessidade de chamar a atenção do cristão para a perspectiva mundana, perspectiva secular, de ganhos e sucesso, diferente esta da perspectiva bíblica cristã, que concerne ao servo de Deus. Nessa visão que os apóstolos tiveram, nesta visão que é a visão de Deus, a visão dos santos profetas e apóstolos do Senhor Jesus, está fundamentada a nossa esperança. É uma esperança inefável, uma esperança que não pode fracassar, porque ela não está nas coisas perecíveis, ela não depende de calendários, ela não depende de datas, ela está em Deus, antes que nós viéssemos a existir. O Salmo 139 diz que Deus já tinha traçado para nós um plano. O calendário de Deus é antes então desse calendário nosso, seja o gregoriano, seja qual for. O calendário de Deus antecede, está acima de tudo isso, e é esta a esperança que Deus quer passar ao coração de cada um daqueles que o amam. E daqueles que ainda não tiveram encontro real com o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu deixo o convite a você. A porta da graça está aberta para que você conheça o verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, ou que pode ser o verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, e que pode te dar uma esperança infinitamente maior do que a esperança falsa
e que leva à frustração a esperança do mundo. Em Jesus Cristo você pode ter uma esperança inefável. Que Deus te abençoe, e não apenas um feliz 2015, mas que Deus te abençoe a cada dia, nesse tempo de Deus que está antes e depois do tempo do mundo. Nesse tempo de Deus que transcende a todas as coisas, que você seja abençoado e próspero. Deus te abençoe.